Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Vamos ao enunciado. Eu tenho o seguinte segmento. A carta de sua tia foi entregue a Joana, sua tia. A ocorrência das palavras a pode ser classificada respectivamente como: primeiro ponto, o a isoladamente ele pode exercer que classes gramaticais? Quais classes gramaticais são inerentes ao a sozinho? O a ele pode representar um pronome oblíquo átono quando ele completa o sentido de um verbo transitivo direto. O a também pode ser um artigo definido feminino e o a pode ser uma preposição pura ou essencial. Dito isso, vamos analisar as classificações respectivamente. Primeiro nós temos a carta de sua tia. Percebamos que este a é o quê? É um artigo definido feminino. É sabido que o quê? Que artigo é a classe de palavra variável que antepõe o substantivo, determinando o quê? O seu gênero. É sabido também que o artigo ele tem duas classificações, né? O artigo ele pode ser definido ou indefinido. Os artigos definidos são o a, os, as, e os indefinidos é uns, uma, umas, né? Então, o que o artigo faz? Ele determina ou indetermina um substantivo. Neste caso está o determinando, indicando também o seu gênero. A carta é um substantivo feminino. Logo aí temos um artigo. Não há nenhuma dúvida. Agora vamos ao segundo a. O segundo a está em: a carta de sua tia foi entregue a Joana. Aí é um caso interessante. Por quê? Porque é necessário um conhecimento de análise sintática e relativo ao acento grave indicador de crase para classificar. Por quê? Eu tenho entregue a Joana. Eu tenho o verbo entregar. O verbo entregar ele tem várias predicações ou regências. Neste caso, ele foi empregado como transitivo indireto, né? Entregar a alguém. Agora perceba, eu tenho Joana. Joana é um substantivo feminino, né? Quando se estuda a crase e os seus casos facultativos, 3 casos se destacam. O primeiro é em relação a substantivo próprio feminino. O segundo é em relação a pronome adjetivo possessivo. E o terceiro é em relação ao quê? Em relação à preposição até. Esses 3 casos são os casos facultativos de crase. São os que mais aparecem em provas. E perceba, por que a crase é facultativa em relação ao substantivo próprio feminino? Muito simples, porque o uso do artigo é facultativo. E por que é facultativo? O uso do artigo, como eu já disse, ele denota uma intimidade, uma familiaridade, né? Quando eu digo Joana, é qualquer Joana. É uma pessoa que se chama Joana. Agora, quando eu digo a Joana, é uma Joana mais específica, uma Joana que eu conheço. É uma Joana a qual eu tenho algum tipo de intimidade. Então, o artigo, ele denota essa familiaridade. E como ele denota essa familiaridade, ele pode ser empregado ou não, dependendo do contexto. Perceba também que a construção ela não tem o acento grave indicador de crase. E o que isso indica? Isso indica que este é somente uma preposição. Porque se fosse craseada a construção, não haveria gabarito. Porque o acraseado ele não corresponde a uma preposição nem um artigo. Ele é, na língua portuguesa, uma contração. A contração da preposição a com artigo definido feminino a resulta no a com acento grave indicador de crase. Aí o que aconteceu? O artigo ele foi omitido por uma questão semântica, né? Só que a preposição ela é obrigatória. Percebamos que a preposição é sempre obrigatória quando eu tenho um verbo transitivo indireto em relação a um sintagma nominal, né? Um substantivo ou um pronome. Agora, o artigo, neste caso de substantivo próprio feminino, ele pode ser omitido. E foi justamente o que aconteceu aí. Como ele foi omitido, não ocorre a crase, o que indica que este a somente pode ser classificado como uma preposição pura ou essencial. Então já temos o gabarito da questão, né? O gabarito da questão é letra C. Temos, respectivamente, o artigo definido feminino, né? Que antepõe o substantivo feminino carta. E depois temos a preposição que é exigida pelo verbo entregar. Entregar a alguém. Esclarecendo novamente, caso houvesse o acento grave indicador de crase, teríamos uma contração.
Não haveria preposição nem artigo. Haveria ambos ao mesmo tempo, porque há uma contração, né? Então, gabarito da questão, letra C. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.